você desenvolveu essa vida acadêmica? Conta um pouco para nós. Olha, é interessante que eu sempre senti um chamado para a Bíblia. Uhum, E eu posso até dizer que o chamado da teologia começou na sala paroquial lá da Igreja Católica, porque eu vi uhum, aquilo ali. Só que na época, no pensamento católico, eu falava, mas ser padre, não poder casar, é uma coisa meio estranha e tudo mais. Quando eu me tornei adventista, eu falei, eu quero seguir esse caminho de estudar a Bíblia. Eu quero uhum, estudar a Bíblia, eu quero viver uhum, devorando a Bíblia. Nessa época, assim, entrando na igreja nova, eu já decorava datas bíblicas, histórias. Tanto é que, curioso, na época chamava-se de ensino primeiro grau e segundo grau, né? Hoje é o fundamental e o ensino médio. Eu tinha muita dificuldade em matemática. Matemática era o meu horror. Mas na uhum. aula de história eu gabaritava. E o professor de história, que era odiado da turma, era meu fã porque eu acho que era o único que gostava da aula dele. Por quê? Porque quando ele entrava na história geral, a gente estudava na antiga sétima série, hoje seria o sexto ano, é, eu lembro que ele falava da Grécia, de Roma. Quando entrou sobre Jesus, nossa, e o meu prazer era correr para a biblioteca e pegar umas enciclopédias lá e ficar lendo como era a história, Uhum, tudo que tivesse alguma a Bíblia como eixo, sabe? Que uhum, gravitasse em torno da Bíblia. E eu queria porque queria estudar. E fui. Aí quando eu comecei a faculdade de teologia, no primeiro dia de aula, a primeira aula que eu tive foi sobre IGB, Introdução Geral à Bíblia. uhum. E eu me lembro direitinho quando eu sentei ali, eu falei, puxa vida, é isso aqui que eu quero, e me apaixonei pela coisa, e foi muito gostoso mesmo. Eu lembro de um professor, que depois eu fiz contabilidade no ensino médio, Uhum. um professor que tinha sido seminarista, e ele sabia um pouco de grego. E ele escrevia em grego no quadro, eu ficava decorando as letras gregas só porque o grego era uma das línguas da Bíblia Sagrada. Então, essa paixão, esse amor pelo livro, sabe? Em hebraico, o povo judeu gosta de dizer que eles são Am HaSefer, né? O povo do livro, né? Uhum. E eu também gosto de dizer que eu sou Ha'adam e HaSefer, eu sou um homem do livro O homem também, do livro. do livro e do livro. É. Uma vez me perguntaram qual é o livro da sua vida. Eu digo, a Bíblia. Exatamente. Exatamente. E a Bíblia é um livro maravilhoso. Eu até costumo provocar, às vezes, doutor, algumas pessoas assim, mais céticas, sabe? Eu falo assim: olha, tudo bem, a Bíblia tem muitos problemas literários. Como crente, eu Uhum. admito isso. Se eu fosse um editor, a Bíblia era um livro que já nasceu, entre aspas, fadado ao fracasso. Porque imagina, se eu trabalhei com a Sociedade Bíblica do Brasil, É. tenho experiência de edição, imagina se eu chegar agora e falar assim, olha, doutor Ernei, eu quero escrever um livro. Se eu me perguntar, Rodrigo, sobre o quê? Ah, bom, eu quero falar nesse livro sobre a história do povo de Israel. Ah, então um livro de história? Não necessariamente, porque eu também quero falar sobre saúde nele. Eu quero falar sobre leis de saúde. Então um livro sobre medicina? Não necessariamente, porque eu também gostei de falar sobre a filosofia. Então um livro de filosofia? Não necessariamente, porque eu também queria falar sobre lar e família. É um livro sobre família, sobre psicologia, sobre teologia. É um livro sobre tudo. E para piorar, eu falo o seguinte, olha, e eu ainda vou convidar 50 autores para escreverem comigo o livro, mas não vai haver nenhuma edição de pauta, nenhuma reunião de pauta, não vamos nos reunir, alguns desses autores nem conhecem uns aos outros, cada um vai escrevendo, depois eu te dou aqui, o senhor junta e faz um livro. O senhor jamais aceitaria um projeto de livro desse, né? A Bíblia ela tem diferentes linguagens, você pega a É. linguagem de Salomão, que é toda erudita, e pega a linguagem do Apocalipse, que é um grego provinciano. Você pega um Paulo, que é todo clássico para se expressar, e você tem um Pedro, que usa uma expressão como a porca voltou ao seu vômito. Então eu admito que a Bíblia, do ponto de vista literário, ela tem alguns problemas, aparentes contradições, expressões que causam confusão. Deus se arrependeu, mandou matar mulheres e crianças de peito. Só que, mesmo sem explicar esses problemas da Bíblia, eu faço um teste com o cético.